Sarah Everard nasceu em 1987, em Surrey, um condado situado no sudeste da Inglaterra. Ela passou a sua infância na área de Haslington, na cidade de York, também na Inglaterra, onde sua família ainda mora. Seu pai, Jeremy, é professor, e sua mãe, Sue, trabalha para uma instituição de caridade. Sarah era a caçula da família, tendo 2 irmãos mais velhos. Ainda em York, Sarah frequentou a Fulford School. Steve Lewis, diretor dessa escola, disse que tanto Sarah quanto sua família e amigos eram parte valiosa da comunidade, e a descreveu como uma garota brilhante, alegre e atenciosa. Depois de se formar no ensino médio em 2005, ela frequentou a Universidade de Durham, onde cursou geografia. Stuart Corbridge, vice-reitor da universidade onde Sarah se formou, disse que ela era uma pessoa alegre, popular e com muitos amigos. Após se formar em 2008, Sarah se mudou para Londres e começou a trabalhar com marketing e relações públicas, onde obteve sucesso graças à sua rede de colegas e uma inteligência aguçada, segundo seus amigos. Segundo pessoas próximas, Sarah passou por um ano difícil em 2020. Além de ter terminado o relacionamento de longo prazo, ela também perdeu seu emprego, após a empresa na qual ela trabalhava ter declarado falência. Ainda assim, Sarah teria se mostrado otimista com o futuro, preocupando-se sempre com seu bem-estar e o bem-estar de seus amigos. Durante a crise global, ela se dedicou às aulas de exercícios físicos online e dizia estar ansiosa pela vida, depois que tudo isso passasse. Além disso, Sarah iniciou um novo relacionamento e também conseguiu um novo emprego. A partir daí, ela se mostrou bastante empolgada, esperando uma oportunidade de viajar novamente e encontrar sua família e amigos em sua cidade natal. Na noite de 3 de março de 2021, por volta das 9 da noite, Sarah deixou a casa de um amigo perto de uma estação de trem. Ela atravessou um terreno e caminhou ao longo da rodovia A205 a caminho de sua casa. Enquanto andava, Sarah ligou para o seu namorado usando seu celular e conversou com ele por cerca de 15 minutos e marcaram de se encontrarem no dia seguinte. Por volta das 9h28 da noite, ela foi vista por uma das câmeras de segurança da rodovia Poinders. 4 minutos depois, ela também foi registrada pela câmera de um carro da polícia que passou por perto e pelas imagens de um ônibus que passou pela mesma rota, às 9h35 da noite. Nessas imagens, é possível ver Sarah ao lado de um homem conversando. A partir daí, Sarah não foi mais vista. No dia 4 de março, o namorado de Sarah contatou a polícia para pedir que eles investigassem seu desaparecimento, já que ela não compareceu no encontro que haviam marcado e também não respondia suas mensagens desde então. Após Sarah ser oficialmente dada como desaparecida, a polícia iniciou o processo de investigação do caso. Durante o processo de investigação, a polícia conseguiu chegar até um homem. Seu nome era Wayne Couzens, um policial de 48 anos da equipe de polícia metropolitana. A prisão aconteceu em sua casa e foi preventiva, sob acusação de sequestro, mas pouco tempo depois ele foi solto por falta de provas. Os policiais chegaram a visitar mais de 750 casas das redondezas em busca de vestígios da vítima. Eles também revisaram várias gravações de câmeras de segurança e receberam mais de 120 ligações de cidadãos que tentavam ajudar no caso fornecendo pistas. Vários cartazes com foto de Sarah foram colados pelas ruas de Londres e compartilhados nas redes sociais. Enquanto isso, os investigadores faziam intensas buscas pelos locais onde ela havia sido vista pela última vez. Depois do ocorrido, a polícia emitiu alertas para que as mulheres tomassem cuidado e evitassem andarem sozinhas pelas ruas, principalmente no horário da noite. As buscas por Sarah Everard começaram a se intensificar conforme os dias iam passando. A polícia chegou a revistar uma garagem localizada em um penhasco que pertencia a Wayne Couzens, principal suspeito do caso, mas nada de relevante foi encontrado. Em 10 de março de 2021, 7 dias após o desaparecimento de Sarah, a polícia encontrou os restos mortais de uma pessoa armazenados em uma grande bolsa de construtor. Essa bolsa estava no parque Holywood, que faz parte da floresta de Kent, no sudoeste da Inglaterra. Nesse mesmo dia, a polícia foi atrás de Wayne Couzens, e dessa vez eles o prenderam sob acusação de homicídio. Mas como a polícia chegou até ele às 7 horas da manhã do dia 3 de março, Wayne terminou seu turno de 12 horas na Embaixada dos Estados Unidos, em Londres, onde ele trabalhava. Após o expediente, ele viajou até Kent para pegar o carro que havia alugado 3 dias antes, em 28 de fevereiro. Ele então voltou para Londres e começou a rodar com o carro pela cidade na intenção de encontrar uma vítima. Ele queria achar uma mulher que fosse jovem e que estivesse sozinha. O plano era ele se utilizar de seu cargo como policial
local e abordar e prender sua vítima alegando que ela estaria descumprindo as regras do lockdown. Wayne havia trabalhado nas patrulhas de Covid em janeiro de 2021 e se utilizaria do conhecimento que adquiriu, além, é claro, do seu distintivo. Ele chegou em Clapham por volta das 9h23 da noite. Sarah Everard havia saído da casa de um amigo poucos minutos depois. Ela caminhava em direção à sua casa, que ficava em Brixton Hill. Às 9h34 da noite, Wayne viu Sarah. Ele então estacionou seu carro e a abordou. Ele se identificou como policial, mostrando seu distintivo, e depois alegou que ela estava descumprindo as regras de lockdown. Wayne então algemou Sarah e a colocou no veículo que tinha alugado. Em seguida, Wayne levou a jovem para Kent, a 100 km de Londres. Lá, ele trocou o carro que havia alugado por seu carro pessoal, ainda com Sarah junto. Depois, ele levou a jovem para uma área rural próxima dali, onde cometeu o crime. De acordo com a polícia, o crime ocorreu entre as 11h53 e meia-noite e 54 do dia 4 de março, e Wayne usou seu cinto para sufocar a vítima. Ao que tudo indica, o homem planejou o crime pelo menos um mês antes. Ele alugou um carro só para fazer a abordagem. Comprou um rolo de fita adesiva para carpete na intenção de não sujar o seu veículo pessoal e assim não deixar vestígios, e ainda fez o reconhecimento da área onde iria abandonar o corpo de sua vítima. Após ter cometido o crime, ele ainda tomou algumas medidas como precaução. Ele devolveu o carro alugado e depois com seu carro pessoal ele foi até a cidade de Sandwich, no condado de Kent, onde jogou o celular de Sarah em um riacho. Por volta das 11 da manhã do dia 4 de março, ele parou em um posto de combustíveis e comprou 5 litros de gasolina. Na sequência, ele foi até o local onde havia deixado o corpo de Sarah dentro de uma geladeira e despejou toda a gasolina, ateando fogo em seguida. Com o corpo queimado, ele recolheu os restos mortais, os colocando em sacos de entulho e depois os despejou em um lago nas proximidades. Apesar de ter planejado tudo e acreditar que jamais seria pego, Wayne não contava com as câmeras de segurança que filmaram ele abordando Sarah e os seus passos seguintes. Durante seu depoimento, Wayne disse para os policiais que sequestrou Sarah por conta de uma dívida que ele tinha com uma gangue do leste europeu. Segundo ele havia saído com uma prostituta e não tinha pago pelo serviço. Com isso, essa gangue o ameaçou dizendo que ele teria que levar outra garota para eles, senão eles iriam dar um fim nele e em sua família. Ele disse ainda que entregou Sarah para essa gangue viva e sem nenhum ferimento, e que o local da entrega foi uma rodovia em Kent. E é claro que após algumas investigações, a polícia descobriu que toda essa história não era verdadeira. Além dele, uma mulher de aproximadamente 30 anos também foi presa. Ela estava na casa de Wayne e foi levada sob custódia, com a suspeita de ter ajudado o criminoso, mas acabou sendo liberada posteriormente sem qualquer acusação formal. Após a notícia dessas prisões se espalhar por todo o país, todos se perguntavam: quem era Wayne? Wayne Couzens ingressou na Polícia Metropolitana em setembro de 2018 e foi designado para o ramo de proteção parlamentar e diplomática, setor que é responsável pela proteção do governo do país e de suas instalações de diplomacia. Além do crime envolvendo Sarah, Wayne já estava sendo investigado por uma exposição considerada indecente em um restaurante de fast food no sul de Londres. Após o caso, a Polícia Metropolitana pediu que o Gabinete Independente para a Conduta Policial, um órgão público não departamental da Inglaterra, que é responsável por supervisionar o sistema de tratamento de reclamações feitas contra policiais, conduzisse uma investigação sobre as ações da polícia na investigação de Wayne sobre sua exposição, já que houve a suspeita de que os policiais responsáveis não teriam agido apropriadamente no decorrer do caso. De acordo com reportagens, Wayne negou qualquer envolvimento no caso de Sarah. Em 11 de março, Wayne foi hospitalizado por alguns dias devido a um ferimento sofrido na cabeça enquanto estava sob custódia policial. Após a recuperação, ele voltou para a delegacia. A polícia disse que o ferimento teria acontecido enquanto ele estava sozinho em sua cela, sem a participação de qualquer pessoa. No dia seguinte, 12 de março, Wayne sofreu outro ferimento na cabeça e novamente voltou a ser hospitalizado. Nesse mesmo dia, ele foi formalmente acusado de sequestro e homicídio após autorização da Promotoria-Geral da Inglaterra. Ele compareceu ao tribunal em 13 de março e foi mantido detido. As autoridades responsáveis informaram que Wayne Couzens não estava em serviço no momento do desaparecimento de Sarah Everard. Os restos mortais encontrados pela polícia em 10 de março foram identificados como sendo de Sarah através de seu registro da arcada dentária. A polícia então redobrou as buscas pelo local em que o corpo foi encontrado, a fim de obter mais evidências do crime. Em 14 de março, um total de 2,5 km da cidade foi isolado pelos policiais para que se fizessem as devidas investigações.
Em 16 de março, a equipe de investigação continuou a vasculhar a floresta em Kent e mergulhadores especializados foram acionados para fazerem buscas subaquáticas em busca do celular da vítima. Devido à repercussão do caso, a secretária de Estado para os Assuntos Internos, Priti Patel, divulgou um comunicado onde dizia que toda mulher deve se sentir segura para andar nas ruas sem medo de assédio ou violência. Ela também anunciou que novas leis estavam sendo consideradas para proteger as mulheres contra o assédio em público, além de outras medidas para garantir que o assédio se torne um crime mais grave. Já o prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que as ruas de Londres não eram seguras o bastante para as mulheres e que ações deviam ser tomadas nesse sentido. Antes da polícia localizar os restos mortais e identificar como sendo de Sarah, familiares e amigos tinham esperança de que ela poderia estar viva. Eles haviam se unido virtualmente para pedir informações e ajudar nas buscas pela moça. Ao saberem da notícia da morte e de que um policial havia sido preso acusado do crime, as mensagens de esperança se transformaram em memoriais e a história foi cada vez mais tomando proporções nacionais. Segundo pessoas próximas, essa transformação de Sarah em um símbolo nacional contra a violência às mulheres complicou um pouco os sentimentos de luto dos familiares e amigos. Nos dias que se passaram após o crime, a família de Sarah permaneceu longe da mídia, mantendo um luto privado. Em um comunicado divulgado pela polícia, o único comentário público da família desde o crime foi que seus pais e irmãos se lembrariam dela como uma jovem bonita e brilhante. Após a morte de Sarah, uma série de vigílias foram organizadas para acontecerem por todo o país no dia 13 de março. No entanto, um dia antes das vigílias ocorrerem, uma mensagem foi passada a todos os chefes das polícias, ordenando que eles impedissem as reuniões. A decisão foi motivada pelo risco de contaminação devido à crise global. Então, a restrição à aglomeração de pessoas era para ser mantido. Os grupos tentaram dialogar sobre a decisão, mas as conversas foram interrompidas e a polícia avisou que as vigílias seriam consideradas ilegais caso acontecessem. Os organizadores apelaram da decisão, mas o tribunal responsável recusou o pedido e confirmou a decisão policial. Com isso, grande parte das vigílias foram canceladas e passaram a ser realizadas de forma virtual através da internet. Alguns pequenos encontros aconteceram em cidades do interior do país e em alguns locais de Londres. Apesar das restrições, algumas aglomerações ainda aconteceram, onde as pessoas prestaram homenagens a Sarah e também protestaram contra a decisão de impedimento das vigílias. 4 pessoas acabaram sendo presas por crimes contra a ordem pública e violação das medidas restritivas. Durante as prisões, alguns policiais causaram indignação ao destruírem um memorial feito pelas pessoas. A ação motivou diversas declarações de autoridades, sendo umas favoráveis aos policiais e outras contra. Impulsionadas pelo sentimento de raiva contra o acontecido a Sarah, várias mulheres foram às redes sociais para compartilhar suas experiências e exigir que fossem tomadas medidas mais duras de combate à violência contra as mulheres. Nesses relatos, haviam casos de abusos, assédios e agressões sofridas nas ruas da Inglaterra. A comissária da Polícia Metropolitana de Londres, Cressida Dick, chegou a dar a seguinte declaração: a notícia de que um policial foi preso sob suspeita do homicídio de Sarah gerou ondas de choque e raiva no público e em toda a cidade. Falo por todos os meus colegas quando digo que estamos absolutamente chocados com esta notícia terrível. Nosso trabalho é patrulhar as ruas e proteger as pessoas. A conversa ao telefone com seu namorado foi a última comunicação conhecida de Sarah. Antes, a polícia não sabia se Sarah havia conseguido chegar até sua casa naquela noite, ou se ela tinha sido atacada no caminho, que foi o que aconteceu. Em seu perfil do Facebook, Sarah postava fotos de suas viagens e de Londres, cidade que ela considerava seu lar nos últimos anos. Em julho de 2021, Wayne participou de uma audiência no Tribunal Penal de Londres por videoconferência. Nessa audiência, ele se declarou culpado do sequestro, abuso e homicídio de Sarah Everard. Já em 30 de setembro de 2021, Wayne Couzens foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. O pai de Sarah chegou a dizer que nunca poderia perdoar Wayne por ele ter levado a sua filha embora. A mãe da jovem disse que estava atormentada ao pensar no que sua filha teve que suportar. Ela disse ainda que queimar o corpo de sua filha foi um insulto final e que nunca mais eles poderão ver o seu rosto e dizer adeus.